E vamos começar o Fórum do Trabalhador de hoje falando sobre equipamentos de proteção individual. Na última semana nós recebemos a Daiane Brito, que é da Daiane Brito RH e Associados, e você participou conosco através do WhatsApp, é uma novidade no programa, tanto aqui na TV quanto no rádio. Gostou? Quer que repita matérias, quer novos temas? Basta entrar em contato no 982070605. No programa de hoje, eu vou conversar com o professor doutor Rodrigo Ribeiro. Ele é especialista em segurança, higiene, saúde e medicina do trabalho. Professor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, André. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, em nome da Daiane Brito, RH e Associados. Queria agradecer em meu nome, em nome do escritório nosso, tá? Queria estender esse agradecimento também à Tati, toda a tua equipe aqui. Obrigado mesmo pela receptividade e principalmente essa oportunidade que você está dando para a gente. Muito bem. Professor, as pessoas criticam a legislação brasileira, falam que ela tem que ser atualizada, tem que mexer na CLT, mas existe uma parte da legislação que é muito importante, que é aquela que versa sobre as normas regulamentadoras. E uma delas fala especificamente de equipamento de proteção individual. Perfeito. Essa norma regulamentadora é a de número 6, NR6, que ela trata especificamente de EPI, Equipamentos de Proteção Individual, André. Que para muita gente parece um fantasma, parece uma coisa de outro mundo, mas que o EPI é aquele parceiro, né? Se o soldado tem o fuzil como seu parceiro, o trabalhador deve ter o EPI como seu parceiro inseparável. Exatamente, André. É bem colocado essa forma que você expressou aí. É realmente aquele colete à prova de bala, né? O trabalhador que faz o uso do EPI, ele minimiza muito o acidente do trabalho e muitas vezes até neutraliza esse tipo de acidente, né? E lógico que EPI tem uma gama, é cada EPI específico para cada atividade, para cada função. E falando no EPI específico, quem que deve ter esse olhar atento? É o empregador quando ele tem uma indústria que vai mexer com borracha, ele vai fazer vulcanização. Ele, empregador, deve conhecer quais são os EPIs para cada tipo de procedimento ou ele deve se socorrer de um profissional do setor? Como que funciona isso? Bom, a NR6, essa norma regulamentadora, ela prevê essa obrigatoriedade para todas as empresas, né? Agora, quanto a recorrer, quando ele precisa recorrer a um profissional técnico, vamos dizer aí um técnico em segurança do trabalho, muitas vezes ele tem que ter aí um quantitativo expressivo na empresa de funcionários. Então vamos dizer aí a partir de 100 funcionários. Mas esse empresário ele não tem esse número ainda de funcionários. Aonde ele recorre isso? Na própria norma. Ele tem ela de domínio público, né? Ele vai recorrer à NR6, que vai dizer para ele qual EPI ele precisa fornecer para aquele funcionário. A NR6 ela está muito ligada à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então ela prevê para cada atividade, para cada função, determinado EPI, né? E um grande aliado desse empresário são as empresas também de saúde ocupacional, né? Que ela vai fazer o quê? Ela vai deslocar um técnico de segurança ou até um engenheiro de segurança até essa empresa e esse profissional ele vai elaborar um PPRA. O que é esse PPRA, André? É um programa de prevenção de riscos ambientais. Então, o profissional ele trabalha numa caldeira, é um determinado risco. O outro profissional ele trabalha num escritório, é um outro determinado risco. Aquele profissional ele trabalha na área da construção civil. Então, cada atividade é um tipo de risco diferente, entendeu? Então, logo, ele tem que usar determinados EPIs. O que assusta muito os trabalhadores e até o próprio empresário é que quando ele escuta EPI, ele já vê o funcionário usando 10, 15 EPIs ao mesmo tempo. E não é assim que acontece. Às vezes tem uma atividade que ele vai desenvolver ali que ele precisa usar 1 ou 2 EPIs no máximo. E já tem atividade que ele vai precisar usar, às vezes, 10 tipos de EPI mesmo. Agora, existe uma preocupação com relação a custo. Quem deseja ser um empreendedor, quem quer montar o seu negócio, ele vai cuidar do prédio, ele vai buscar alvará, ele vai contratar o profissional, mas ele tem que ter em mente que ele precisa destinar parte desse investimento para a segurança desse teu profissional.
ele tem que ter realmente essa verba destinada para isso, porque é custo-benefício, né? Sem dúvida. Hoje, a estatística aí a nível de INSS, tem muito empresário aí pagando multas, indenizações altíssimas por conta disso. Querer economizar em segurança. A nossa política de segurança do trabalho hoje ela ainda é muito fechada. Então tem muito empresário que ou ele compra o EPI barato, um EPI que não tem tanta qualidade, e às vezes ele nem compra. Ele vai empurrando aquilo, entendeu? Ele vai deixando o funcionário exercer aquela atividade ali sem o equipamento de proteção individual. Aí quando acontece um acidente, vem aí todo esse transtorno para ele, né? E sem contar que o maior patrimônio que uma empresa tem hoje não é bens materiais, são vidas, pessoas, famílias. Quando eu protejo o meu funcionário, eu não estou protegendo só ele, eu estou resguardando ele e toda a família dele. Agora, quando fala um equipamento específico para cada função, uma das coisas que chama atenção é, por exemplo, luvas. Vamos dar um exemplo de luvas. É uma proteção para os membros do trabalhador. Tem que ter a luva, o açougueiro tem que utilizar a luva específica. Não adianta ele... porque tem a questão da higiene e a questão da segurança, que Isso. o senhor acaba trabalhando nos dois setores. Nos dois setores. Para a higiene, eu posso usar a luva de plástico, uma luva de látex ali, específica. Mas para a segurança, eu tenho que usar aquela luva que parece uma manta acrílica, uma malha. É uma trama de aço. Uma trama de aço. Tem que ser, não dá para improvisar nessas coisas. Não. Isso tem acontecido assim... com uma reincidência muito grande, né? Tem empresário que ele às vezes ouve que aquele funcionário dele precisa usar uma luva, como você bem colocou, e ele vai lá e compra qualquer luva. E não é assim que funciona. Então, por exemplo, se esse funcionário, esse trabalhador, ele é um açougueiro, é essa luva específica com trama de aço. Se ele, de repente, é um profissional da área da limpeza, ele vai fazer uso de uma luva de látex, né? Ou uma luva de PVC. Se de repente ele é um pintor, ele vai fazer uso de uma luva nitrílica. Se ele é um profissional da área elétrica, ele é um eletricista, ele vai ter que fazer uso de uma luva isolante, específica para a eletricidade. E ainda sobrepor essa luva, entendeu? Com uma outra luva que seria uma luva de vaqueta. Porque essa luva isolante, uma vez que ela fura, que ela rasga, corta, ela perde o poder de isolação dela. Então, por exemplo... o profissional eletricista ele tem que fazer uso de duas luvas. A luva isolante, né? E mais uma luva sobreposta por cima, que seria uma luva de vaqueta. Além, já falamos da luva, e semelhante à luva é a questão de botas. A gente percebe no dia a dia pessoas utilizando botas totalmente inadequadas, né? Totalmente inadequadas. Botas, sapatos, porque tem calçados, sapatos também de segurança do trabalho. Então, muitas vezes o profissional ele está fazendo... um trabalho que envolva água, que envolva produto químico. Muitas vezes eu chego no estabelecimento, está lá o funcionário utilizando uma bota de couro, uma botina de segurança do trabalho, que tem lá o seu respectivo CA, o seu certificado de aprovação, não deixa de ser um equipamento de proteção individual, né? Só que ele está usando a bota inadequada, ele teria que estar usando uma bota de borracha, uma bota de PVC. Que uma vez que ele está usando essa bota de couro, ele está trabalhando com água. Não vamos nem falar do produto químico, somente a água. Aquele couro vai umedecer, entendeu? E pode trazer um fungo, uma frieira, uma micose, uma dermatite de pele, né? Uma patologia nessa área dermatológica. Além de não cumprir a finalidade primeira, que é a segurança, ela pode implicar em um outro agravo à saúde do trabalhador. Isso, é a chamada doença ocupacional. Aí ele vai ter que ir passar por um médico, né? Esse médico vai avaliar e aí constata aí que o funcionário está lá com uma dermatite de pele. Olha esse funcionário afastado para cuidar de um problema que poderia ter sido, né, resolvido com o EPI adequado. E o nosso mercado? Houve uma época em que as pessoas reclamavam, no Brasil não tem o EPI de qualidade, ou não tem EPI para todas as atividades. Depois, num segundo momento, importar era muito caro. E hoje no mercado, nós temos disponibilizado para os trabalhadores os EPIs em quantidade e qualidade necessária? Sem dúvida, viu, André? Hoje o Brasil ele tem aí feiras que apresentam showrooms sensacionais, fantásticos nessa área de segurança do trabalho. Então hoje o empresário ele não precisa ir lá fora buscar nenhum tipo de equipamento de proteção individual.
Hoje o mercado ele tem isso à disposição, né? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, o empresário que falar que não está encontrando um EPI aqui, entendeu? Realmente não procede a informação. Temos muitas empresas aqui, ótimos fornecedores no que tange aí equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva também. Nós temos uma legislação boa que determina, empregador, você é obrigado a fornecer. E essa mesma legislação diz, empregado, uma vez fornecido, você é obrigado a utilizar. A legislação é clara, mas como eu vou sensibilizar esses dois atores, o empregador e o empregado, da importância da utilização? Bom, a NR6, junto com a CLT, o que ela prevê? As duas obrigatoriedades, empregador, né, patrão, e empregados, o funcionário. Então vamos começar com o empregador. O que a norma prevê para o empregador? Ela prevê que ele compre o EPI adequado para aquele funcionário, tá? E essa entrega seja de forma gratuita, porque ainda encontra-se algumas empresas aí que às vezes quer cobrar esse EPI do funcionário. Aliás, já parece o trabalho escravo, né? Eu tô cobrando a água, estou cobrando a comida e cobrando o equipamento, né? Isso. Então já teve casos de eu conversando ali com o funcionário e ele falar assim, olha, veio uma botina descontada no meu lerite ou eu assinei um recibo qualquer aí, né? Pediram para que eu comprasse o meu EPI e depois eu seria ressarcido disso e não foi isso que aconteceu. Então eu queria enfatizar muito bem isso. O equipamento de proteção individual é uma obrigatoriedade do empregador. Ele tem que comprar esse EPI e entregar ao funcionário gratuitamente. É isso que a NR6 prevê. Ele comprou, entregou gratuitamente. Qual a outra obrigação dele? Exigir o uso desse EPI. Então ele tem que ter meios aí de fiscalizar esse funcionário, orientar esse funcionário. Orientação essa, inclusive, por meio de treinamento, né? Tem treinamento específico para essa norma. Né, uma palestra, um treinamento que seja da NR6, onde esse funcionário ele vai ter todo o conhecimento de como utilizar aquele equipamento, bem como a importância daquele equipamento para ele. E esse treinamento ele pode ser feito pelo fornecedor ou por um profissional do setor que vai mostrar o uso adequado, porque por vezes a pessoa até tem uma máscara, por exemplo, se ela não posicionar da forma correta, se ela não vai cumprir o objetivo. Não vai cumprir o objetivo. A gente pontuou novamente a máscara. Por exemplo, a máscara, seja ela qual for, a de fator de proteção 1, que a gente chama de PFF1, ela é para poeiras e névoas. Temos a máscara de fator proteção 2, que é a PFF2, que ela é para poeiras, névoas e vapores orgânicos. E temos máscaras aí mais sofisticadas que são máscaras de filtros de carvão ativado, né? Para proteger as vias respiratórias daquele trabalhador, nariz e boca. Muitas vezes o trabalhador ele utiliza uma ótima máscara, só que você olha nele ele está com barba. Ou a barba grande ou a barba por fazer. Aí eu até brinco com ele, falo, olha, você pode estar usando 2, 3 máscaras. Não está tendo a finalidade. Porque ele está transportando nos pelos da frente. Exatamente. A barba do trabalhador, ela não deixa que dê a vedação correta daquela máscara. E muitas vezes aquela poeira, aquela névoa que está no ambiente, que está no ar, ela ainda vai ficar impregnada na barba daquele trabalhador. Ou seja, ele vai levar aquilo para as vias respiratórias. E o uso também desse trabalhador usar a máscara, a orientação, a importância desse treinamento, qual que é, André? Ele acabou de utilizar a máscara naquela atividade dele. Ele no treinamento ele vai receber uma orientação de como guardar essa máscara. Porque envolve a NR6, ela prevê o uso, a guarda, a conservação e a limpeza. Então, aliás, limpeza é um aspecto que eu gostaria que o senhor enfatizasse bastante. Então, a limpeza. Às vezes vamos falar de uma carpintaria. De uma serralheria. O profissional está usando a máscara aqui. Ele está muito bem barbeado, ele está usando a máscara correta. Deu o horário de almoço dele. Muitas vezes ele tira aquela máscara e deixa em cima da bancada. Ou ele pendura ela num dispositivo ali. Vai almoçar e quando retorna ele pega aquela máscara ou no cabide, no dispositivo ou ali em cima da bancada e coloca no rosto novamente. Ou seja, aquela máscara já está toda agora ela vai transportar, vai fazer isso. A proteção com relação à poeira que chega, mas ela já acumulou e já deixou mais próximo, isso. Inclusive. E eles têm argumento de toda forma. Às vezes ele fala assim, mas e a embalagem eu joguei fora.
usou a máscara, entendeu? Você tem ali uma sacolinha, você tem tua mochila, você tem teu armário, utilizou a máscara, vai sair para o almoço ou no final do seu expediente, fecha a máscara adequadamente, conforme nós orientamos no treinamento, tá? Para que a hora que você for utilizá-la, ela ainda esteja em perfeito estado de conservação. Quando nós falamos em EPI, a primeira imagem que vem é do trabalhador da construtora, da grande indústria, mas ele é um equipamento de proteção individual. O pedreiro, o servente de pedreiro, o pintor que trabalha sozinho, todos têm que usar o EPI. Como que é isso, professor? O senhor percebe no dia a dia, o trabalhador que é autônomo, ele tem essa sensibilidade, ele tem essa atenção com a própria proteção? O conhecimento, André, da necessidade ele até tem. O que falta, às vezes, é a conscientização de fato mesmo. Ele receber um treinamento, uma orientação de um profissional para explicar para ele de uma forma técnica a importância daquilo, entendeu? Na atividade dele. Você colocou o profissional autônomo. Tem muita empresa aí que ela contrata o serviço terceirizado, o serviço de fora, né? Aquele prestador de serviço não faz parte da orgânica. E a hora que esse profissional autônomo chega lá, ele não tem EPI nenhum. Então vamos falar aí uma limpeza de caixa d'água, né? É uma contratação de serviço que muitos condomínios fazem em Ribeirão Preto aqui. Eu chego lá para limpar essa caixa d'água, se eu não tenho o EPI, o equipamento de proteção individual, cabe a essa empresa que contratou, entendeu? Orientar esse profissional. Olha, você trabalha autônomo, você trabalha por alguma outra empresa, você tem algum encarregado, posso dar uma olhada no seu equipamento de proteção individual que você trouxe para você fazer essa limpeza de caixa d'água. Por exemplo, eu citei a caixa d'água, ela envolve não só a NR6, ela já pega mais duas NRs. Uma limpeza de caixa d'água, ela inclui a NR6, que é equipamento de proteção individual, a NR33, que é espaço confinado, que ele vai acessar essa caixa d'água, e obviamente que para acessar essa caixa d'água ele tem que subir na caixa d'água. A NR35, trabalho em altura. E as pessoas perguntam, nossa, mas tem tanto detalhe? Tem, porque a gente já tem vários casos de profissionais que tiveram queda de altura e outros que inclusive morreram dentro de caixa d'água por acidentes de trabalho, né? Opa, vários acidentes acontecem envolvendo aí 2, 3 NRs na mesma atividade. Agora, que seja somente a NR6. O profissional sendo autônomo, sendo de uma terceirizada, sendo de uma orgânica, ele tem que saber a importância daquele EPI na vida dele. Porque o EPI, André, veja bem, legalmente falando como que funciona. Uma vez que eu estou usando o EPI, eu não estou afirmando aqui que eu estou isento do acidente acontecer, né? O EPI ele não minimiza nenhum acidente, nenhum risco do trabalho, né? O acidente, quando ele acontece, legalmente, eu usando o EPI, eu estou resguardado. Porque eu tenho uma ficha de EPI assinada, entendeu? Eu tenho toda uma documentação que me dá os parâmetros ali legais para que eu não perca os meus direitos, nem eu e nem a minha família, eu enquanto funcionário. Isso aí resguarda também o patrão, o empregador. O funcionário que machuca com o EPI, ele está resguardado. O funcionário que machuca sem o EPI vai ter uma série de transtornos aí. Agora, professor, eu recebi o EPI, fui treinado, preparado para utilizá-lo, estou utilizando da forma correta, mas tem um detalhe, EPI tem prazo de validade, né? Tenho que ficar atento a isso também. Todo equipamento de proteção individual ele tem o chamado CA. O que é esse CA? Certificado de aprovação. Então a minha dica, que é a minha sugestão para os empresários que vai comprar o seu EPI, consulte o CA do equipamento. Vamos falar da botina. O CA da botina, ela vem ali no peito do pé da botina, ou ela vem ali no solado, na lateral ou atrás da botina, entendeu? Todos os EPIs que têm a sua embalagem, o CA vem na embalagem. E como ele está adquirindo esse EPI de um fornecedor estabelecido, obviamente que ele tem a nota fiscal. Esse certificado de aprovação ele vem discriminado na nota fiscal. Então o empregador ele consulta aquele CA, aonde vai sair ali a validade desse certificado de aprovação. Porque como você colocou, existe uma validade.
Então tem muito empresário adquirindo um EPI em determinado fornecedor, que aquele CA está para vencer ou muitas vezes até já venceu. Ele pensa que está entregando um EPI, entendeu, de segurança e não é. Porque o equipamento de proteção individual, para fins de uma auditoria, de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, a primeira coisa que é verificada e consultada é o CA. Se um perito do trabalho ele olha que um equipamento de proteção não tem o CA, ele entende que aquele equipamento não é um equipamento, entendeu? De proteção. É uma parte de um vestuário normal aí. Tanto é que EPI você não encontra em qualquer loja, Exatamente. Só em lojas específicas. E nesse caso não dá para improvisar, não dá para buscar na 25 de março, esse aí você tem que ser, Não. até para poder exigir do fornecedor. Exatamente. O Fórum do Trabalhador de hoje recebeu o professor doutor Rodrigo Ribeiro. Ele é da Daiane Brito RH e Associados. E além de participar aqui do fórum, eles têm uma série de atividades, workshops acontecendo em Ribeirão Preto. E eu vou pedir que o senhor divulgue aí o calendário para que o trabalhador ou o empregador que nos assistiu hoje possa também participar. Obrigado, viu, André? Eu vou passar aqui a nossa programação de eventos lá da Daiane Brito RH e Associados. Nós temos agora um encontro de RH em 2 edições. Ele vai tratar de tema drogas e álcool dentro das organizações, que é um tema importantíssimo. Tema, inclusive, que se abordou com a Daiane, né, num programa anterior. Exato. Esse tema drogas e álcool dentro das organizações, ele vai acontecer em 2 edições, que é no dia 22 de fevereiro e 20 de março. Nós temos para o mês de março também alguns workshops. Eu tenho para o dia 13 de março, eu tenho um workshop que trata de segurança e prevenção contra incêndio nas edificações. Eu tenho no dia 16 de março um workshop que trata da prevenção de perdas no varejo. E eu tenho no dia 27 de março um workshop que trata de passivo trabalhista. Todos esses workshops acontecem no local Hotel Stream Palace, né? É um hotel bem conceituado aqui em Ribeirão, fácil acesso a todos, e o horário é sempre das 19h30 às 22h30. E maiores informações, eu posso deixar o site nosso aqui, daianebritoRH.com.br. Agradeço mais uma vez ao professor doutor Rodrigo Ribeiro. Se você quiser assistir essa entrevista novamente, pode acessar o nosso canal no YouTube. E se você tiver sugestões de reportagens, de entrevistas, o nosso WhatsApp 982070605. No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Continue ligado no Fórum do Trabalhador. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Voltando com o Fórum do Trabalhador, já estou recebendo a doutora Nájila Ferraz, advogada, ela que é militante no movimento de mulheres e vai trazer muitas novidades para você, mulher, e também para você, homem. Algumas pessoas devem ter comentado, nossa, ele está de gravata cor-de-rosa, estou fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas, doutora Nájila, não adianta só o homem colocar rosa, tem que ter um engajamento efetivo na causa. Olá, boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu até ia desconstruir essa questão da sua gravata rosa, tá? A gente nessa discussão, tanto que a gente fala da questão de gênero, né, da igualdade de gênero, delimitar uma cor rosa para a mulher e não o homem que usaria rosa. Sim. Também é uma questão de desconstrução, mas a gente fica muito feliz com a homenagem, com sempre a oportunidade que você tem dado a tantas mulheres aqui dentro do programa, para a gente falar sobre políticas públicas, a questão da violência contra a mulher. Doutora Nájila, o movimento de mulheres vinha num crescendo, experimentando grandes avanços, mas nos últimos tempos, o presidente Temer, logo ao assumir, reduz as políticas voltadas para a mulher, inclusive o status de secretaria. Em Ribeirão Preto, o prefeito Nogueira extingue a coordenadoria da mulher, e nos Estados Unidos, um presidente que
é muito machista, conservador e que já causou problema, teve logo manifestações do movimento de mulheres nos seus primeiros dias na presidência. O que está acontecendo com o mundo? Além da Rússia também, que inovou aí o parlamento russo, a questão de descriminalizar a questão da violência contra a mulher. No caso do esposo e em alguns casos quando é a primeira vez, justamente. Todo mundo tem direito de um estupro? Como que é isso? Todo mundo tem direito a uma agressão. A mulher, né, pelo que a gente observou lá na Rússia, agora se for uma agressão leve, que não deixa marcas, que nós equiparamos aqui a uma violência psicológica, deixou de ser crime na Rússia. Então, nós vemos que o mundo, né, o Brasil, o mundo tem passado aí na questão de mulheres, direitos das mulheres, nós temos que realmente nos movimentarmos para que as coisas não venham regredir. Como você falou, quando Temer assumiu após o impeachment da presidente Dilma, deixou de ser uma secretaria de política para as mulheres, né, um ministério de política para as mulheres e colocou como uma secretaria e demorou ainda para achar uma mulher qualificada, né, para assumir. Tanto é que o primeiro escalão dele não tem nenhuma mulher, isso também foi discutido. Aqui em Ribeirão Preto, infelizmente, nós tivemos um retrocesso, eu vou colocar um retrocesso entre aspas, porque foi fechado a Coordenadoria da Mulher, que era um local até então, até dezembro de 2016, era um local específico, ou seja, que a mulher seria só exclusivamente atendida no caso de uma violência, seja ela física, psicológica, era encaminhado por vários setores esse atendimento, esse local específico, perto do fórum, ou seja, a mulher já teria todas as informações ali na cidade judiciária, perto da Defensoria Pública, perto da Delegacia da Mulher. Então esse local foi fechado. Em janeiro, aí no comecinho de janeiro, houve um grande movimento, né, das mulheres, tanto do Conselho da Mulher, que até então, até dezembro, eu estava à frente, o Conselho da Mulher, movimento de mulheres, né, nós temos também a Casa da Mulher, que está bem engajada nessa questão desse fechamento. A justificativa foi que fechou-se a coordenadoria porque não havia previsão dentro do Sistema Único da Assistência Social a existência de uma coordenadoria, e sim a criação de um CREAS específico, que é um centro de referência, um centro específico que ainda vai ser criado porque não foi, os atendimentos foram transferidos tudo para um mesmo, vamos dizer aí, tudo para um mesmo local onde se atende a criança vítima de violência, o idoso vítima de violência, vai atender a mulher vítima de violência. Então, colocou tudo no mesmo local. E a Lei Maria da Penha, quando há 10 anos atrás, 11 anos esse ano, inovou, é que os municípios deveriam ter um local específico para o atendimento. Então, foi um regresso à questão do fechamento da coordenadoria pela questão do atendimento. Um avanço em criar, né, futuramente a gente não sabe, até uma cobrança isso, quando será a criação desse centro de referência específico, porque nós precisamos de uma coordenadoria da mulher que trabalhe políticas para as mulheres. É justamente isso que eu gostaria de abordar, não são excludentes. É necessário um centro de referência, mas a coordenadoria seria aquela que faria a interface entre as várias secretarias do município. Justamente. Seria a encarregada de implementar as políticas públicas. Correto. É um equívoco do gestor, do prefeito, do secretário, achar que a mulher somente deve receber o atendimento por ser vítima de violência. Isso é uma necessidade, isso é Aliás, algo... num cenário ideal era para não ter a violência, mas como sabemos que ela continua acontecendo, que tem a estrutura. Com certeza. Então é necessário o gestor, né, o secretário, o prefeito pensar numa coordenadoria para não, né, sonharmos mais alto, uma secretaria de políticas para as mulheres, que seria sim um local de elaboração, de execução de políticas para as mulheres, porque nós temos dentro do município necessidade de uma política da saúde da mulher, da educação para a mulher, da capacitação da mulher, uma secretaria até mesmo de emprego, um local para a questão do trabalho para a mulher, o trabalho contra as desigualdades dentro do ambiente de trabalho.
Então, a coordenadoria da mulher deveria ser equiparada, de repente, uma secretaria, como nós temos em vários municípios. Santo André, Jacareí, se eu não me engano, mas Santo André eu sei que existe uma secretaria de política para as mulheres, que é um local específico para essa elaboração das políticas públicas. Nós precisamos sim de um local para atendimento da mulher em situação de violência. Em situação vítima, né, a gente mudou essa questão, em situação de violência, para que ela ali receba o acompanhamento psicológico, social, jurídico, porque ela está em situação de violência. Mas a mulher que não está em situação de violência, ela precisa de um local adequado para que ela possa ali exigir os seus direitos, ela possa ali ter garantido todos os seus direitos na questão da saúde, na questão do trabalho, na questão da educação, na questão do esporte. Nós precisamos, assim, fortalecer as outras secretarias, mas nós também temos que ter a visão que é muito mais amplo. Não é só a mulher em situação de violência, é a mulher num contexto geral. Doutora Nájila, se a mulher hoje já tem uma população um pouquinho maior do que a de homens, a mulher hoje já tem alcançado local de destaque, postura de destaque em vários segmentos, porque na hora de implementar políticas públicas, tem que cortar, vamos cortar nas mulheres. Como acontece de cortar no negro, cortar no pobre, mas por que especificamente cortar, reduzir na mulher? O que falta aos gestores, aos prefeitos que assumiram agora, aos governantes em geral? Eleição de prioridades, deixar essa cultura machista. Nós podemos perceber nessa última eleição que houve a diminuição muito grande de gestoras, de prefeitas eleitas. Precisamos fortalecer essa questão também de qualidade das mulheres dentro dos partidos políticos, porque o homem ele não vai pensar em política para a mulher. O homem ele não consegue, me desculpem os homens, os representantes aí políticos, mas eles não têm essa sensibilidade para pensar na questão da política para a mulher. Tanto é o exemplo que a gente acabou de conversar. Vamos fechar a coordenadoria. Tá, só que a coordenadoria não deve ser somente para o atendimento da situação de violência. Nós temos um leque de atividades específicas para as mulheres. Então eu vejo que a sociedade ainda, as mulheres têm crescido, já é maioria na sua quantidade, mas nós precisamos ainda lutar pela qualidade de representantes da população. Tanto é que aqui no nosso município nós temos uma vereadora dentro dos 27. E pelo que eu soube nos últimos de bastidores aí, que foi muito difícil para que ela assumisse a comissão da mulher dentro da Câmara Municipal. É uma incoerência, uma mulher, a única representante do Legislativo, não ser a presidente da comissão de mulheres. Então nós vemos que é uma sociedade muito machista. A questão, o grupo político ainda é um grupo muito machista, muito conservador. Então eu acho que a gente precisa começar a trabalhar nisso, fortalecer as mulheres, incentivar, empoderar as mulheres para que elas possam lutar pelos seus direitos. Se na política, mesmo com a lei da obrigatoriedade da proporcionalidade de gênero, a gente nunca vê uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens. Geralmente é sempre o contrário. Mas em outros setores, por exemplo, nos concursos públicos, nós observamos as mulheres nos primeiros lugares, nos vestibulares. Hoje, nos bancos universitários, a presença da mulher é mais efetiva. Se pelo viés, pelo lado da política, não tem dado certo, a mulher tem buscado outras oportunidades de avanço. Dentro da sociedade, né? Dentro da sociedade em geral, a gente tem visto, na minha época já de faculdade, já eram maioria, né, no curso de Direito, as mulheres. Bem lembrada essa questão dos concursos, dos vestibulares, nós vemos que as mulheres têm indo atrás da capacitação, do estudo, da questão profissional também. É um grande avanço, muito. Nós vimos aí a Bruna, estudante, né, que passou em primeiro lugar na USP em medicina, e é um diferencial, porque se fosse um menino, né, um menino negro, pobre, é mais um, mas não, foi uma menina negra e pobre que foi a primeiro lugar, então dá um destaque maior. Eu falo muito sobre empoderamento feminino.
E todo mundo fala assim, vocês são feministas, a gente até já discutiu em outros programas essa questão do feminismo, que muitas mulheres ainda têm um preconceito. Não, eu não sou feminista, de falar que não é feminista, porque acha que seria uma pessoa radical, uma mulher que é a favor do aborto, uma mulher que é contra o casamento. Não, o feminismo é, na verdade, a luta pela igualdade. A verdadeira essência do feminismo é lutar pela igualdade, não ser mais, ter mais direitos. Tanto é que está tendo uma discussão agora que o projeto da mudança da aposentadoria é que mulheres e homens deveriam Aliás, eu ia aposentar. provocá-la, porque até virou uma piada. Vocês não queriam tanto igualdade, agora vocês terão que trabalhar o mesmo tanto. É uma falta de sensibilidade muito grande, não só de quem faz a piada, mas principalmente de quem propõe um projeto desse, né? Com certeza. Eu não sou especialista em previdência, mas assim, se a gente... há estudos que mostram que a mulher realmente ela não faz mais dupla jornada. Hoje ela faz 3, 4 jornadas. Tem 2 empregos, tem a dedicação da família, e o homem também tem trabalhado, né, e o estudo, aqueles que buscam o estudo. Mas a mulher ainda assim, por mais que a gente lute por igualdade ali na questão da previdência, existe uma questão física, de saúde também, que mostra que o desgaste é muito maior na mulher do que no homem. Então a questão da qualidade de vida também seria muito complicada se a gente tivesse que aposentar realmente aí no projeto com 65 anos. Não sei se vamos chegar a isso. E agora nós voltamos para o outro ponto da participação política num Congresso claramente machista, claramente conservador. Justamente. Provavelmente as mulheres terão dificuldades em reverter esse quadro. Por quê? Até ontem eu participei de uma palestra, a questão nessa semana participei de uma palestra que falou sobre depressão. Os maiores números de incidência de vítimas, né, de depressão são mulheres. O homem não tem depressão? Sim, o homem tem depressão. Mas aquele que busca o tratamento, que busca o acompanhamento médico, psicológico, psiquiatra, é a maioria mulher. Porque a mulher sofre muito mais fisicamente, emocionalmente, diante de toda a rotina, de toda a gravidade que ela enfrenta aí durante a semana. Então, não pensar nessa questão, não fazer um estudo antes e falar assim, não, homens e mulheres vão aposentar na mesma idade, é ver que a população também não é igual na questão da saúde. Até o ministro da Saúde aí, o ano passado, falou que as mulheres vão mais ao médico porque tem mais tempo. Não é que ela tem mais tempo, porque ela busca. Fora, né? Não é porque ela tem mais tempo, é porque ela tem a necessidade e vai em busca do tratamento, porque se ela não tratar dela, quem vai tratar? Ela tem que aguentar a família, né? Aguentar no sentido de a carga de cuidar de uma família, dedicação ao trabalho, dedicação aos estudos. Então, ali, realmente, não pensar em políticas para as mulheres na questão da saúde e nessa questão de igualdade, na questão da previdência, também é algo muito complexo. Então, eu volto a falar, a questão do feminismo não é buscar por mais direitos, mas buscar por igualdade. Igualdade, mas assim, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na sua desigualdade. A gente também tem que pensar dessa forma também. Doutora Nájila, nesse 8 de março, muitas comemorações, vai tocar a música do Erasmo Carlos, vão fazer versos para as mulheres, mas as mulheres continuam sendo assassinadas pelos seus maridos, pelos seus ex-companheiros. E o que nós vamos fazer para mudar essa situação? A gente até no começo do ano, agora de janeiro, a gente teve informações que o número de estupros em Ribeirão Preto dobrou de 2015 para 2016. Se eu não me engano, foram 94 casos de estupros denunciados e aberto inquérito policial. O que significa isso? Houve um aumento no número, ou nós podemos pensar que as mulheres estão realmente não sentindo mais vergonha, sendo vítimas da violência e procurando seus direitos. Eu acredito que ali os números eram subnotificados, realmente, porque muitas mulheres não procuravam, não denunciavam. Então, eu acho que houve um aumento, sim, da denúncia. Se houve um aumento da questão do crime,
nós temos que cobrar da Secretaria de Segurança Pública, que tem que garantir o ir e vir. Tanto é que os 2 casos que nós tivemos em janeiro, aqui em Ribeirão Preto, eram desconhecidos e as mulheres estavam transitando em via pública. Foram abordadas e foram estupradas. Terminado o mês de dezembro, a senhora encerra uma participação junto à administração municipal nesse trabalho em defesa da mulher. Eu gostaria que fizesse um pequeno balanço. Valeu a pena? Foi uma fase de crescimento? Valeu, eu tive a oportunidade de ficar aí quase 1 ano e meio à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu acredito que nós, quando assumimos o Conselho, a gente focou, né, eu, a vice-presidente, a doutora Luciana, representando a OAB, a Ana Magosso, que era indicada pela Secretaria do Turismo como primeira secretária, e a Cláudia Torres, que é representante eleita na eleição do Conselho, mas ela é do Movimento de Mulheres do Sindicato dos Servidores. Eu acho que essa gestão conseguiu avançar no sentido de unirmos a sociedade civil e os representantes do poder público num mesmo objetivo, que é a causa da mulher, que é a luta por direitos da mulher. A gente não pode pensar que somente o poder público tem que pensar em políticas públicas dentro no caso aqui, prefeitura, e a sociedade civil em outro lado, puxando o outro lado da corda, porque tem que fazer e ser representante atuante pela sociedade civil. Encerrei, né, a questão da representatividade pelo poder público, mas não parei a luta por aí, até mesmo porque eu acredito que essa causa entrou na minha vida por uma missão, poder lutar e falar sobre direitos das mulheres. Conheci grandes mulheres, estive presente em Atibaia, que foi na conferência estadual, conheci mulheres do estado de São Paulo, tive contato com mulheres de luta do estado de São Paulo, depois fui a Brasília na conferência nacional. Então aí pude ter uma outra visão, que existem mulheres como nós aqui em Ribeirão Preto, nas suas cidades, nos seus estados, estão lutando também pela causa da mulher. Então eu acredito que eu encerrei essa questão à frente do Conselho como representante do poder público, mas não representante das mulheres. Então eu reforço a luta, dia 8 de março vem agora para uma grande mobilização nacional, internacional também, porque é uma mobilização na questão das mulheres, que as mulheres vão parar em virtude da manifestação aos protestos pelos seus direitos, tá? Eu acredito que Ribeirão Preto também está se organizando para que haja avanços na política para as mulheres e na garantia dos direitos delas, nossos na verdade. Então eu acredito que 8 de março esse ano vai ser muito diferente. Nós vamos chamar a atenção da sociedade no sentido do que nós não podemos admitir nenhum retrocesso. Nós precisamos garantir a igualdade entre homens e mulheres dentro de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado pela visita, é sempre uma grande alegria recebê-la aqui no Fórum. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a participação e sempre falo, gente, a luta pelos direitos da mulher tem que ser uma luta da sociedade. Homens e mulheres precisam se unir para que a sociedade veja e se transforme, porque isso é uma mudança cultural, numa sociedade muito igualitária, como eu já falei, mas uma sociedade mais justa. A gente não pode admitir nenhum tipo de violência. Eu falei com a doutora Nájila Ferraz, advogada, militante na causa das mulheres. E se você quiser assistir essa entrevista novamente, acompanhe lá no nosso canal no YouTube. Sugestões de pauta pelo WhatsApp do Fórum do Trabalhador, 982070605. Pequeno intervalo, voltamos já. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Uma das instituições mais respeitadas em todo o mundo é o Rotary Internacional. Aqui em Ribeirão Preto, o Rotary tem 10 clubes e realiza um trabalho de assistência
fantástico. Nós acompanhamos a posse de 3 novos membros do Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista. E você acompanha agora as entrevistas que eu fiz no local. Bem, o Fórum do Trabalhador volta ao Rotary Clube de Ribeirão Preto, desta vez para mostrar como funciona uma sessão onde os rotarianos dão ingresso a essa instituição que é centenária, tão respeitada na cidade. Eu vou conversar com os novos integrantes, vou conversar com o seu padrinho e também com o presidente do Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista. Acompanhe conosco. Renato, você não é rotariano há muito tempo, mas você se mostra muito entusiasmado, tanto que trouxe um casal de amigos para participar de Rotary. O que te motivou a isso? Bem, André, o lema maior do Rotary é dar de si antes de pensar em si. E nesse contexto, já conhecendo tanto o Dr. Daniel Ronde quanto a doutora Denise, já os conhecendo há muito tempo, o maior diferencial desse casal, que eu considero um casal de amigos muito lindo, é exatamente isso, é servir a nossa sociedade. O que eles prestam de trabalho em prol da nossa sociedade, das classes menos favorecidas, isso que mais me motivou a fazer esse convite a eles. Salão com o clube repleto significa um prestígio não só ao quem elaborou o convite, mas principalmente a quem está ingressando. Puxa vida, hoje é um dia de muita felicidade, de subir da honra, de poder ter o clube cheio, prestigiando a posse desse casal maravilhoso que hoje aqui se encontra. Penso que eles vão fortalecer e muito as pilastras aqui do nosso clube. Daniel, você já está com a carreira bem alicerçada, um advogado muito combativo e agora recebe um convite para participar de uma instituição centenária e presente em todo o mundo. Como que foi o convite e o aceite? Bom, primeiramente dizer que o Renato, meu padrinho, né, o Renato Bin, é totalmente um maluco, né? Convidar a gente com tamanha responsabilidade, com uma função tamanha responsabilidade, mas brincadeiras à parte, a gente vem com muita satisfação. Como você disse, existem momentos da vida que nós precisamos começar a retribuir tudo aquilo que a vida já nos deu de muita fé e de graça, né? Eu acho que é o momento de começar a servir, porque dessa vida material a gente não leva nada, o que fica são os nossos projetos, os nossos sonhos e deixar esse mundo um pouquinho melhor. Então nós, a partir de hoje, ingressamos na vida do Rotary e queremos daqui fazer uma extensão da nossa casa e usar esse lema que é realmente servir ao próximo e aonde formos úteis. Estamos aqui para isso. Daniel falou de uma extensão da casa
já existe uma parceria na profissão, já tem um casamento também muito feliz e agora juntos nesse ideal de servir a humanidade. Com toda certeza, o nosso grande objetivo aqui é poder participar enquanto casal, enquanto família, as nossas filhas também presentes e já ensiná-las o que é mais importante na vida da gente, que não é apenas o que vem de material, e sim o que está dentro, os nossos valores, os nossos princípios, o poder servir ao próximo, poder participar com o próximo, trabalhar para o próximo. E isso agora, nessa correria nossa do dia a dia, às vezes fica um pouquinho de lado, e o Rotary vai nos ajudar muito nesse ponto, porque vai nos proporcionar a oportunidade de mostrar para elas esse trabalho tão bonito que o Rotary faz. Muito obrigado, sejam bem-vindos e muito sucesso. Obrigado, André. Obrigada, André. Obrigada, André. E você acompanha agora um pouquinho do que foi essa solenidade, essa reunião de posse do casal Ronde. E nessa noite festiva, mais um membro ou mais novo membro do Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, Eliseu Hernandes. Eliseu, como que você recebeu o convite e como você se sente agora membro de Rotary? Eu recebi o convite com muita alegria pelo Oswaldo e fiquei assim extremamente acalorado por toda a recepção que eu tive aqui nesta noite. E queria só agradecer muito ao Rotary aqui do Jardim Paulista, porque foi uma recepção muito boa que recebi aqui e me senti muito feliz. Obrigado, André. Tem um momento da vida que a gente quer sucesso profissional. Sim. E tem um momento da vida que a gente quer ajudar essa humanidade. Chegou esse momento para você? André, chegou porque acho que desde pequeno, acho que nos 15 anos eu trabalho para ajudar de certa forma a humanidade. Desde muito novo eu faço ações sociais, eu procuro sempre estar integrado à sociedade, contribuindo de alguma maneira que eu consiga. Aqui em Ribeirão, na faculdade em São Paulo, sempre estive ativo nesse sentido. Então, eu acho que chegou o momento de fazer algo maior junto ao Rotary nesse momento aqui, atual. Muito obrigado novamente. Parabéns, muito sucesso. Muito obrigado. Valeu. Ele já foi governador de Rotary, é uma das pessoas que tem maior vivência, experiente, sabe tudo sobre essa instituição. Oswaldo, como é para você convidar mais alguém, mais um membro, no teu caso, você acaba convidando 2 para integrarem Rotary Internacional? É uma satisfação enorme, porque a gente considera os nossos afiliados como filhos realmente, né? Que são pessoas que vêm para somar na nossa família e vêm para engrossar esse feixe de varas, como eu disse lá no início. Então a gente sente com muito prazer, prazerosamente, trazendo novas pessoas para somar, porque quanto mais gente nós tivermos no Rotary, mais coisas nós podemos fazer pela paz mundial e para o bem da comunidade de uma forma geral. Na entrada das cidades existe uma marca, a maioria das cidades tem um símbolo de Rotary. Por vezes as pessoas veem a roda rotária, mas não tem noção que é uma instituição que congrega mais de 1.200.000 pessoas e que está fazendo ações efetivas na comunidade. É muito importante, é muito prazeroso fazer parte disso.
Claro, no mundo inteiro é assim, né? Em mais de 200 países. Todos os lugares que você vai, você pode ser a menor cidade possível que você for em qualquer país de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, você vai encontrar nas entradas das cidades o símbolo do Rotary. As cidades sentem orgulho de mostrar na sua entrada que tem um Rotary Club naquela comunidade. Qual que é o requisito, ou quais os requisitos para ser um rotariano? Ser uma pessoa de bem, né, um profissional, tem que ter uma profissão útil e ser uma pessoa de bem, só isso. Então as pessoas de bem que estão em casa terão chance, quem sabe um dia, de participar de Rotary. É só nos procurar, entendeu? Nos procure que com muito prazer vamos receber essas pessoas aqui no nosso clube. Muito obrigado, e aí você conheceu um pouquinho dessa instituição tão séria, tão importante, que é o Rotary Club. E o Dr. Ricardo Belli, que é o presidente do Rotary Club Jardim Paulista, está com um sorriso de canto a canto da boca, recebendo mais 3 novos integrantes. É isso mesmo? Boa noite, exatamente, André Luiz. Estamos muito contentes, muito felizes que o nosso clube, o Rotary Clube Ribeirão Preto Jardim Paulista, hoje dará posse a mais 3 novos companheiros. A Denise, o Daniel e o Eliseu. Estou muito satisfeito. Casa cheia, mais pessoas para trabalhar em prol da comunidade e dar de si antes de pensar em si. E o Rotary com muitas atividades, principalmente voltadas à comunidade, não, Ricardo? Exatamente, André. Nós ajudamos aqui algumas instituições de caridade. Em primeiro passo está a Polio, a erradicação da Polio Plus. Ajudamos o Cantinhos do Céu, a creche Irmã Isolina, alguns asilos. E mais o que o pessoal, a comunidade de Ribeirão Preto precisa. Muitas pessoas ficam assim, o que será que é esse Rotary? Como que eu posso participar? A reunião é aberta, todas as pessoas estão convidadas a vir conhecer e, se demonstrarem o interesse, é claro que precisa ser apresentada por alguém, deve ser aprovada pelo conselho, mas o importante é querer servir. Exatamente. O ideal, como você disse, tem que servir, dar de si antes de pensar em si. As nossas reuniões são feitas às 20 horas, aqui na sede, toda segunda-feira. Realmente, para uma pessoa participar da nossa reunião, ela tem que ser convidada por um rotariano ou rotariano no nosso clube, mas estamos de portas abertas. E o que é o Rotary? O Rotary, resumidamente, é uma reunião de líderes, de pessoas do bem para fazer o bem, na quais as pessoas profissionais vão levantar problemas na sociedade para a solução dos problemas. Muito obrigado, Ricardo, e parabéns pela atuação. Obrigado, boa noite a todos aí. Realmente estamos muito contentes, é um momento de júbilo, de felicidade no nosso Rotary. Parabéns ao pessoal do Rotary, não só do Jardim Paulista, mas de todos os Rotarys em todo o nosso mundo. Trabalho muito legal, principalmente no combate à poliomielite. Estamos chegando ao final do nosso Fórum do Trabalhador. Eu quero lembrar que você pode acompanhar esse programa na internet, no nosso canal do YouTube. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação, alguma sugestão de pauta, entre em contato conosco através do WhatsApp 982070605. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre um advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Lembrando, Fórum do Trabalhador, toda quarta-feira às 20 horas, todo sábado às 14 horas na Tati TV. Lá no rádio, Rádio 79, AM 590, de segunda a sexta às 7 horas e 45 minutos. Grande abraço, obrigado pela audiência.